galera, esse é mais um vídeo dos Jogos de Matemática Unirio e a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo bicolorido. Eu sou o Marcelo Rainha. Meu nome é Luzia, professora Luzia, também do projeto Jogos de Matemática. Então o Marcelo vai trazer aqui pra gente desvendar, na verdade, a questão do jogo bicolorido. Por que a partir de 6 pontos sempre há um ganhador? Tá? Então a gente colocou aqui um exemplo para 4 pontos, que empata. Outro exemplo quando a gente joga com 5 pontos e agora com 6 pontos, o Marcelo vai explicar pra gente por que não é possível empatar. Vamos lá, gente. O que está acontecendo no jogo bicolorido? Você vê que tem uma configuração aqui de 5 pontos e tem um empate. E a gente tem uma outra configuração aqui de 4 pontos e tem um empate. Só que a gente falou para vocês que na configuração de 6 pontos, a gente não conseguia mais um empate. Sempre vai haver um vencedor e um perdedor. Bem, vamos entender o que está acontecendo aqui. A gente tem duas cores, uma preta e uma vermelha, correto? E a gente tem 6 pontos. Se a gente observar de um determinado ponto, digamos do ponto F, a gente pode sair quantas setas? Uma seta, 2, 3, 4, 5 setas do ponto F. Isso significa que eu tenho que ter pelo menos ou 3 setas pretas ou 3 setas vermelhas. O que garante isso é uma coisa bem bacana chamada princípio da casa dos pombos. Então vamos fazer com 3 setas pretas. Sai uma seta preta para o A, sai uma seta preta para o B e sai uma seta preta para o E. Consequentemente, eu vou ter 2 setas vermelhas no máximo saindo desse ponto. Uma seta vai para o ponto D e a outra seta vai para o ponto C. Bem, o que acontece quando o jogo entra nessa configuração? Eu tenho algumas opções aqui. Ou o ponto AE, né, tá ligado, e aí, consequentemente, o preto perde, porque ele formou um triângulo. Ou o ponto EB tá ligado e o preto também perde, porque ele formou um triângulo. Ou o AB, eles vão estar ligados e, consequentemente, o preto perderia também. Então, se nenhuma desses 3 segmentos fosse marcado com a cor preta, isso significa que os 3 segmentos que eu acabei de falar estão marcados com as cores vermelhas. E aí, olha o que acontece. Você tem uma configuração que você formou um triângulo vermelho. Consequentemente, o triângulo vermelho perdeu. Então, acabou o jogo e o vermelho perde. É por isso que quando a gente está jogando o jogo do bicolorido, a partir dos 6 pontos, um dos 2 jogadores sempre vai perder. Fica a dica aí, coloca o que você achou nos comentários, alguma pergunta que você queira, dá o joinha no canal e ajuda a gente a crescer. Valeu! Valeu, pessoal!